Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos que ainda se inscrevam, deixe seu like caso goste do conteúdo e fique à vontade na seção dos comentários como sempre, meus amigos. Já deixando um adendo aí sobre o tema aí do vídeo aí, ele veio através aí de uma inspiração que eu tive através do vídeo aí que eu vi do Trunks do futuro. Para quem não sabe, aí, o Trunks aí foi um gênio aí da nossa bolha aí. Faz acho que daí 2 anos já que parou de fazer vídeo, mas você ainda consegue estar achando bastante conteúdo aí dele aí, que ele deixou no YouTube aí, ou através de outros canais aí que repostaram aí vídeos dele. E para quem não conhece o conteúdo dele, vale a pena aí você estar procurando Trunks do futuro aí. Só colocar lá Red Pill que você já vai encontrar bastante material do Trunks do futuro. Cara, para começar o vídeo aí, eu queria perguntar para vocês, quantos relacionamentos aí você já viu acabar aí nos últimos anos? E não tô falando aí só de namoro não, casamento também. O sujeito ali, ele passa 5, 10, 15 anos junto e simplesmente ele acaba. E o mais curioso é que o homem ali, normalmente, ele sempre fica tentando entender mais o que aconteceu. Porque ele estava ali tudo relativamente normal. Só que na cabeça da mulher, a relação já estava acabando fazia tempo. E talvez essa seja uma das primeiras coisas que muito homem precisa entender. A mulher, ela normalmente ela sai emocionalmente antes. O homem ele percebe depois. O sujeito ali ele só entende a gravidade da situação quando ele começa a ouvir, precisamos conversar. E sinceramente, muita relação hoje ela acaba não porque o amor acabou, a rotina desgastou, ou essas frases bonitas. Na maioria das vezes a mulher ela, simplesmente ela perdeu interesse. E talvez aí quem caiu de paraquedas agora ache isso pesado, mas começa a observar esse comportamento. O homem moderno ali, ele ainda entra no relacionamento pensando muito na lógica antiga, de companheirismo, construção, parceria, lealdade. Só que no mundo moderno, ele mudou hoje as coisas totalmente. Hoje uma mulher ela vive num ambiente que estimula a comparação o tempo inteiro. O Instagram ele mudou completamente a percepção emocional das pessoas. Através ali de curtidas, mensagens, validação, homem chamando no direct, comparação infinita, e isso vai mexendo silenciosamente com a percepção dela sobre relacionamentos. Porque o relacionamento saudável, ele inevitavelmente ele entra na rotina, na calmaria, na previsibilidade, só que o cérebro moderno ele ficou viciado em estímulo. O algoritmo ali, ele basicamente ele acorda a pessoa dizendo: calma, talvez exista algo melhor. E sinceramente, muita mulher hoje ela parece viver exatamente assim, numa sensação constante de que talvez consiga algo melhor. E não necessariamente porque apareceu um homem melhor, mas porque ela sente que pode existir algo melhor esperando. E talvez muita gente não queira aceitar isso, mas a internet ela potencializou absurdamente a hipergamia feminina. Porque antigamente as mulheres, elas ali comparavam o namorado ali com homens da cidade dela. E hoje ela compara ali com um empresário, com um influencer, com um jogador, com um cara milionário, com um homem perfeito de Instagram. O homem médio ali hoje, ele compete ali emocionalmente com o milionário do Dubai aparecendo ali no feed dela. E talvez isso seja desconfortável de ouvir, mas a seleção ali, ela sempre existiu. O ser humano, ele continua sendo mamífero, a gente criou a internet, a cidade, a tecnologia, a rede social, mas biologicamente a gente continua respondendo aí a estímulos biológicos e a aparência, a presença, a posição, a percepção social, tudo isso vai fazer diferença. Na natureza, o macho ali que demonstra ali mais capacidade, ele normalmente ele vai chamar mais atenção.
A diferença é que hoje ali esse macho ele posta o story. E é isso, deixou a seleção mais brutal, porque agora a comparação ela virou infinita. Enquanto tudo isso acontece, o homem ele normalmente ele ainda está emocionalmente investido. Ele acha que está ali construindo um relacionamento, está cuidando, está mantendo ali a relação, só que muitas vezes a mulher ela já está emocionalmente distante. E talvez seja exatamente aí que nasce o choque do término, porque o homem ele normalmente ele descobre tarde. No começo ali ela vai demonstrar interesse, presença, ela vai dar atenção, depois ela vai ficando mais fria, mais seca, mais distante. Só que o homem apaixonado, ele normalmente ele ignora esses sinais. Só com a red pill mesmo que você vai conseguir identificar esses sinais. O homem ele emocionado, ele vai ignorar totalmente as red flags. É, e quando ele percebe isso, ele já tomou o pé na bunda. E talvez seja aí um dos momentos mais pesados da vida masculina, porque o homem ele cria apego pela convivência. Ele coloca ali rotina, paz, companhia, felicidade, tudo dentro da relação. E quando aquilo acaba, o psicológico ele desmonta. O sujeito ele toma um término e do nada ele já vira um marombeiro, já entra na academia, já vira estoico, já vira corredor, filósofo aí de madrugada. E pouca gente fala do sofrimento masculino moderno, porque o homem ele sofre quieto e talvez o clube da luta ele conecta tanto o homem. O homem ele moderno ele está cansado emocionalmente, efetivamente ali, afetivamente ele está desgastado, mentalmente ele está perdido e talvez ali o Byung-Chul Han ele tem entendido isso melhor que muita gente. As pessoas elas perderam ali toda a capacidade hoje de sentir paz. Elas precisam sentir estímulos. A relação saudável hoje ela exige justamente o contrário. Silêncio, constância, presença, paciência. Só que o cérebro moderno ele desaprendeu isso. Machado de Assis ele já entendia muito sobre o comportamento humano. Bentinho praticamente enlouqueceu tentando interpretar sinais. E talvez o Conde de Monte Cristo conecta tanto o homem por causa disso. O sofrimento ele muda completamente o homem. Depois aí de certas experiências, o homem ele perde a sua ingenuidade e, sinceramente, meus amigos, o relacionamento moderno ele entrou numa crise pesada. As pessoas aí elas vivem comparando, buscando validação, procurando sensações constantes e talvez seja exatamente por isso que os términos eles dispararam tanto. O homem lúcido, ele para de romantizar fantasias, ele começa a observar o comportamento humano como ele realmente é, porque no final o ser humano ele continua sendo emocional, é instintivo, biológico, mas enfim, meus amigos, essa só foi uma conversa aí de homem para homem. Se esse vídeo fez sentido para você, fique à vontade aí para comentar, para compartilhar, e acompanhe aí os próximos conteúdos aqui no canal. Fique bem, meus amigos, e até um próximo vídeo.